né? E aí deu uma treta agora essa semana, inclusive, porque eu não costumo falar de acidente aéreo no canal. E até vou expor por que eu não falo de acidente aéreo. Né? Inclusive, antes de você falar isso, só deixa claro, a gente marcou o Fernando e o Lito muito antes de acontecer o acidente que aconteceu aí, trágico. Exato, a gente não veio pra falar disso. Só pra deixar claro, a gente não marcou por que aconteceu o acidente, a gente tinha marcado antes, infelizmente, o acidente aconteceu na mesma época. Exatamente. Quando eu criei o Aero em 2013, eu queria criar alguma coisa justamente para falar diferente do que a mídia normalmente fala. Porque, querendo ou não, se a gente pegar o mainstream aí, o que fala de aviação é acidente. Você não vai ver falar no jornal, qualquer ele que seja, sobre o novo lançamento da Embraer, sobre a Esquadrilha da Fumaça. As coisas legais da aviação. Não fala sobre isso, né? E eu quis fazer alguma coisa diferente. Então, sempre foi a linha editorial do Aero falar de coisas positivas, aproximar a aviação do público. Uma coisa que o Lito faz também, né, de fazer as pessoas perderem o medo de voar. Isso sempre foi também um pensamento meu. Você aproxima as pessoas, você faz as pessoas entenderem sobre um determinado assunto, você não vai ter medo daquilo porque você sabe o que está acontecendo. Então esse sempre foi o meu objetivo. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu não gosto de falar de acidente. Por conta de respeito a famílias, ética de pilotos. Para mim, eu não me sinto seguro de falar alguma coisa porque pode ferir alguém, né? Então eu não falo. Pois bem, quando aconteceu o acidente da Marília, mais milhares de mensagens a gente recebendo para fazer um vídeo sobre o acidente. Não vou fazer, todo mundo, quem acompanha o canal sabe que eu não vou fazer. Eu falei, eu vou pôr uma nota então falando que eu não vou fazer por causa disso, disso e disso. E naquele momento, até agora, inclusive, o fim de semana inteiro, a mídia inteira tá batendo nisso, falando sobre isso, não tem outro assunto. Então eu coloquei na minha nota falando que tem muita gente na mídia se aproveitando disso para ganhar audiência e tudo mais. E aí falaram que eu direcionei isso ao Lito. Não, você falou, você está cutucando o Lito, porque é o Lito que fez a live. Eu falei, nossa, só o Lito tá falando da Marília Mendonça, ninguém mais da imprensa tá falando. Sim. E a nota não foi direcionada a Lito, eu nem assisti a live que o Lito fez, eu tava viajando, voltei hoje do Nordeste, tava gravando outro programa lá que a gente faz, programa de viagens, então eu não tava com tempo de ver nada. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender, que por mais trágica que tenha sido a morte da Marília, e, pô, meus sentimentos aos familiares e todo mundo, ela era famosa, as pessoas vão comentar, né? Não tem como não. Exato. Exato. A gente vive nesse mundo, infelizmente. Se você é famoso e, pô, um acidente de avião chama atenção independente se a pessoa que estava lá era famosa ou não. Se é famosa, isso aumenta mais ainda. Aumenta. Infelizmente Então, é o mundo que a gente vive. Eu tenho a mesma linha dele, assim. Eu não falo de acidente aéreo quando ele acontece. Sempre isso. Porque você não sabe o que aconteceu. Mas eu falo de acidente aéreo no canal. Depois que aconteceu a investigação. Que já foram investigados. Isso. E por que eu falo? Porque é muito importante as pessoas saberem que um acidente leva a mudanças na aviação. Então, essa é uma maneira dela saber que, pô, o acidente acontece, ela entende sem sensacionalismo por que ele acontece, e ela entendendo, ela passa a ter menos medo de voar, porque ela sabe, pô, então aquilo que aconteceu em Congonhas ou em qualquer lugar assim, a aviação mudou depois daquilo, então não vai acontecer mais? Então eu falo isso. Mas, assim, aconteceu um acidente hoje e realmente a mídia vem em cima. E aí, eu sempre eu bati nessa tecla, eu escrevia no meu blog, pô, tem que esperar, mas eu era pequenininho. E agora eu tenho uma relevância para falar de aviação. Isso. E agora eu falei, bom, tá todo mundo me chamando, então agora eu vou pro mainstream falar, tem que esperar a investigação oficial. Pô, agora eu tenho uma voz falando, moçada, não adianta querer descobrir a causa do acidente em 2 dias, que demora 1 ano e meio para saber a causa de acidente, entendeu? E aí é uma maneira de ficar educando as pessoas, assim, ó. Pô, realmente, o cara não tá falando achismo, ele não tá falando que caiu porque o piloto errou, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele tá só falando, vamos esperar a investigação. Eu acho que é um tipo de educação. E muita gente veio comentar justamente isso que você falou nos comentários da nota. Acho que é a foto mais curtida que eu tenho no Instagram, muito comentário. Porque eu falo na nota assim, fala, qualquer opinião que é dada agora não passa de achismo e opinião inútil. Por que opinião inútil? Porque se eu for querer tentar desvendar o que aconteceu, eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. E quem fala, como o Lito disse, que foi para falar sobre o que aconteceu, sobre um fato, né?
não é isso que eu não quero que as pessoas falem. Não é que eu falo, não, ninguém fala do assunto, ninguém fala do acidente, aconteceu, mas abafa. Não é isso. O que eu não acho legal é ficar criando opiniões em cima. Teorias. Capitalizando no imaginário da tragédia. Você falar, o avião tá ali, é o avião modelo X, é o avião que tá naquele lugar, isso é um fato, né? Capitalizando no imaginário da tragédia. Cara, agora, tá você aqui, ó. constatar... Inteligência líquida.